Café Virtual. Apresentação: Regina Helena. Um programa da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Eu espero que vocês estejam bem, sob a paz, sob a proteção do nosso Deus. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre dois mundos, o mundo natural e o sobrenatural. O mundo natural é aquele que eu enxergo, eu ouço, eu sinto no paladar, eu toco, mas o sobrenatural, ele é invisível, ele só é perceptível aos olhos da fé. E eu gostaria de meditar sobre esse tema na história que se passou com o profeta Eliseu, que está registrada em 2 Reis, capítulo 6, versículos de 8 a 23, que conta o seguinte: o rei da Síria estava em guerra contra Israel. E ele se reunia com seus conselheiros e escolhiam um local para eles estarem ali de tocaia, para surpreender e subjugar o povo de Israel. Só que o profeta Eliseu avisava o rei de Israel e eles evitavam aquele local. O rei da Síria foi ficando desconfiado. Deve ter algum espia que tem entre nós que está contando para o rei de Israel. Daí disseram a ele: não, é o profeta Eliseu que conta para o rei de Israel. E ele falou: vamos prendê-lo. E souberam que ele estava numa cidade chamada Dotã. E lá no versículo 15 diz que o servo de Eliseu levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? E Eliseu responde: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor e disse: fere esses homens de cegueira. E assim Deus fez. Então Eliseu disse: me sigam, eu vou mostrar o caminho para vocês que vocês estão procurando. E ele leva aqueles homens para Samaria. E quando eles entram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver. Então o Senhor abriu os olhos. Eles viram, que eles estavam dentro de Samaria. O rei de Israel, quando viu, disse assim a Eliseu: eu devo matá-los, meu pai, devo matá-los? E Eliseu disse: não. Dá comida, dá bebida para eles e deixe que voltem ao seu senhor. Então o rei preparou um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Essa história é maravilhosa, E a gente enche o nosso coração de maravilha, A gente fica encantado. Veja bem, lá no versículo 16, quando o profeta diz assim: não tenha medo. E eu penso: não devo ter medo, porque aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Quantidade. Eu lembro daquele versículo lá em 1 João 4:4 que diz assim: aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Autoridade. E depois a gente vê lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que nós vemos que também é qualidade, Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Esse é o mundo espiritual. Está em maior quantidade, tem autoridade e é muito melhor. É o que Deus tem reservado para mim e para você. E eu fico pensando, no momento em que nós estamos vivendo, de tantas ameaças,
A gente vê a Rússia invadindo a Ucrânia, a gente vê o Hamas invadindo Israel, incêndios incontroláveis, reformas do governo que podem nos afetar diretamente, mudanças muito rápidas e difíceis da gente digerir que tem acontecido. E a gente tem que voltar os olhos para o sobrenatural de Deus, pedir: Deus, me ensina a enxergar que nós não estamos sozinhos, a enxergar suas promessas, um Deus fiel. Quando a gente vai lá para o Salmo 91, esse salmo é extraordinário, está recheado de promessas de Deus. A gente vê lá no versículo 4, que Deus nos cobre com as suas penas e sob as suas asas encontramos refúgio. A fidelidade dele é o nosso escudo protetor. Deus fiel, Deus que promete e cumpre. Ele prometeu que jamais nos abandonaria. Muita gente deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, na sua casa, no comércio, no escritório. É superstição, porque o que importa não é o papel, é Deus, é a presença de Deus na nossa vida, é Deus que nos protege, Ele é o nosso escudo. E é para Ele que nós devemos correr, não dos problemas, mas correr para Ele, porque nele nós encontramos significado, transformação para a nossa vida, para as circunstâncias, para a nossa família. Não é o lugar, não é a geografia, é a presença do Deus vivo. Você crê nisso faz toda a diferença. Paulo dizia assim: porque eu sei em quem eu tenho crido, que eu e você possamos pedir: Senhor, aumenta a minha fé, que a gente possa ter os olhos abertos, Senhor. Muitas vezes somos que nem o servo de Eliseu. A gente só enxerga os problemas, né? Os inimigos, as lutas, os desafios, mas a gente não enxerga a presença de Deus, né? As suas promessas que são tangíveis no mundo espiritual. Quando você está numa situação em que você fala: e agora o que farei? Que a gente possa se voltar para o Senhor. Só Ele pode resolver nossa situação. Só nele a gente encontra resposta. Quando nós nos voltamos a Ele, o Espírito Santo, Ele coloca no nosso coração uma fé sobrenatural. Coloca no nosso coração a consciência que somos pecadores, que nós precisamos nos arrepender, que nós precisamos nos voltar para Deus, que nós precisamos do seu perdão. E quando nós fazemos isso, nós conhecemos a graça salvadora de Deus. E Deus vai transformando o nosso interior. Nós passamos a ter paz, mesmo que a gente enxergue no mundo físico circunstâncias terríveis. A gente começa a ter alegria, mesmo que tudo pareça ir contrário a essa alegria, mas é o sobrenatural, o Espírito Santo em nós. É coisa extraordinária, aquela certeza que Deus se importa conosco, Deus se interessa por mim e por você. É uma paz sobrenatural, mesmo em meio a ameaças do mundo natural. E eu começo a enxergar, a desfrutar essa paz e essas promessas. Promessa de proteção, escudo protetor na nossa vida. Promessa de provisão, promessa de cuidado, de cura, de proteção, de livramento. Eu tenho contado a vocês em todo esse tempo que nós estamos juntos, tantas vezes que Deus se manifestou. Nós percebemos a ação sobrenatural de Deus na nossa vida, em cura, livramentos, proteção. Vou contar uma história que se passou conosco há cerca de 10 anos atrás. Leomã foi coletar um enxame de abelhas num prédio na faculdade onde ele trabalhava. Ele subiu uma escada, ele estava a 4, 5 metros do chão, quando ele não se sentiu bem, e ele acordou no hospital. A coluna dele sofreu todo o impacto da queda, e ele teve 3 vértebras totalmente esmagadas.
Por muito pouco, essas vértebras não atingiram a medula. Se tivesse atingido, ele teria ficado paraplégico. Foi um milagre, um livramento de Deus extraordinário. É o sobrenatural de Deus trabalhando nas nossas vidas. E graças a Deus que ministrou a cura plena. Hoje ele está totalmente curado. Esse é o nosso Deus que nos livra das coisas naturais desse mundo, pelo sobrenatural do seu poder, da sua graça, do seu amor, que excede todo entendimento. Deus que nos livra de pessoas más que querem tirar a nossa bênção. A palavra diz que nenhuma arma, nenhuma palavra preparada contra nós prosperará. Quando a gente está passando momentos de lutas, de dificuldades, que possamos ter no nosso coração essas promessas de Deus, do sobrenatural de Deus, lembrando daquilo que Ele já fez. É o mesmo Deus, é o muito que Ele pode fazer. O que faremos? Em tudo Deus tem um propósito. Ninguém, nada poderá impedir. Jó fala, lá em Jó capítulo 42, versículo 2, pensei que tudo podes e nenhum dos seus planos será frustrado. Que eu e você possamos pedir a Deus, Deus, abra nossos olhos para enxergar o mundo sobrenatural, o passado, com gratidão por tantas maravilhas que o Senhor fez, o presente com tranquilidade, com paz, na certeza que não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco, o presente com disponibilidade, sabendo que se estamos vivos, Deus tem um propósito. Eis-me aqui, Senhor, usa-me para a tua honra e glória. Mostra para mim a missão que o Senhor tem, a missão sobrenatural, que só o Senhor pode cumprir em mim. Eu não quero desperdiçar minha vida. E o futuro, que eu possa ter os olhos abertos para o futuro, para a vida eterna em Cristo Jesus. Ele vai voltar para nos buscar. Amém? Ai, que coisa extraordinária. E eu gostaria de finalizar deixando com vocês o texto que está lá em João, capítulo 10, que é um alento para o meu coração e que seja para o seu também. Jesus falando para mim e para você, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas que ele, Jesus, veio para que nós tenhamos vida e tenhamos em abundância. E ele diz mais, eu sou o bom pastor dá vida para as suas ovelhas. Jesus morreu por mim e por você, para nos livrar de todo o pecado. Obrigada, meu Deus. E ele continua dizendo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, ouvem o sobrenatural, não é o natural, é o sobrenatural, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. É quando a gente segue o sobrenatural, o caminho que Deus vai mostrando para nós. Senhor, abra nossos olhos, para que a gente não se desvie, não vá por atalhos enganosos. E ele continua dizendo, eu lhes dou a vida eterna. Você crê nisso? A vida eterna. E elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ninguém vai nos tirar das mãos de Jesus. Sob as suas asas nós encontramos refúgio. Amém? Ai, que coisa maravilhosa. Que Deus abra os meus olhos e os seus para enxergarmos o sobrenatural, a missão que Deus tem para nós, o caminho que Ele tem para nós e possamos segui-los sem titubear, em nome de Jesus. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.